E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. Do vídeo agora trazendo todas as últimas notícias dessa sexta-feira do nosso querido tricolor. O São Paulo que teve treino tático com volta de Luan. O Luan pode ser aí reaproveitado pelo Crespo. São Paulo também que pode dar chapéu no Santos, liberando o Juan Tressoldi e repatriando o Rafael Toloi. Vou estar trazendo tudo para vocês aqui no vídeo de hoje. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários e tudo sobre Luan, sobre Toloi, sobre o time, muita coisa pra gente debater aqui. Créditos e direitos autorais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Senhor, é claro, o São Paulino quer a notícia do tricolor e a Marina Buffon está chegando aqui pedindo passagem com as informações. Boa noite, Má. Nós tivemos novidades no treino de hoje no CT da Barra Funda, é isso? Tivemos novidade sim no treino, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente neste frio que está aqui em frente ao estádio do Pacaembu. Inclusive, só como curiosidade, tá rolando um teste de som ali no fundo, porque amanhã vai ter show do DJ Alok por aqui. Então tá rolando show de luzes, show, né, o som sendo testado também. Fica aí informação para quem vai vir para cá amanhã. Mas falando de São Paulo, que é o que nos interessa aqui mais agora, teve sim duas novidades importantes. Hoje, o técnico Hernan Crespo fez o primeiro treino de fato, né? Treino tático junto com o elenco. Ontem houve a reapresentação, mas foram avaliações físicas, enfim, toda aquela conversa entre o treinador e os seus atletas. Mas hoje, de fato, teve o treino tático. Opa! Treino tático. E aí sim, dois atletas participaram do início ao fim, Marcos Antônio e Oscar, que estavam lesionados. Marcos Antônio com um problema muscular no posterior da coxa, o Oscar com um edema na coxa também, estavam fora aí por períodos distintos, mas deixaram o São Paulo aí com esses desfalques nos últimos meses, treinaram integralmente, estão próximos cada vez mais do retorno depois da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Assim como ontem, Lucas e Ferreira também participaram de atividades, mas aí com a fisioterapia estão num estágio um pouquinho anterior de recuperação das suas lesões. Tá certo, Michele? Então, o São Paulo continuou treinando lá no CT da Barra Funda hoje. Amanhã, novamente, vai ter atividades por lá. E hoje, então, na questão de treino, lembrando que o São Paulo continua nas 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, vai continuar aí no final de semana treinando para o restante do semestre. Tá certo, gente? Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Má, por todas as informações. Diga, Bazejo. Primeiros dias do trabalho do Crespo, né? Ele ainda está conhecendo os jogadores, são poucos remanescentes daquele elenco com o qual ele trabalhou e foi campeão paulista em 2021. Tem o Arboleda, tem o Luciano, tem alguns nomes. O Luan, que não estava sendo utilizado, de repente pode ter uma sobrevida por causa disso, porque ele gostava muito do Luan. Eu acho que a chegada do Crespo vai ser um veredito para o Luan, né? Porque foi titular com o Crespo. Se não jogar agora, é porque realmente não tem condições físicas de render aquilo que um dia ele já rendeu. Eu lembro que o Luan foi cogitado até para a seleção brasileira. Exatamente. Era um volante muito promissor que depois que o Crespo saiu, no primeiro treino com o Rogério Ceni, ele sofreu uma lesão e desde então a carreira dele nunca mais foi a mesma. Então vamos aguardar para ver qual será o destino do Luan, que está também em fim de contrato, há uma indefinição. Mas o Crespo ainda dando seus primeiros passos, né? Tentando conhecer melhor os jogadores, as características de cada um e aí, a partir disso, estudar qual que é o esquema mais propício para o São Paulo. Tem atletas em recuperação ainda, alguns já voltando. A tendência é que a maioria desses atletas que vinham desfalcando o São Paulo já estejam à disposição quando o calendário do futebol brasileiro for retomado. Então vamos aguardar. Lucas e Oscar voltando ao time já transforma o São Paulo numa equipe de uma outra prateleira, mas é claro que eles também não podem jogar todos os jogos. Enfim, Crespo terá muito trabalho pela frente e com decisões logo no início do trabalho dele, né? Campeonato Brasileiro, uma sequência duríssima com Flamengo, Corinthians, oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, enfim, muita coisa com as quais o Crespo vai ter que se preocupar. Beleza. E o time voltou, né? O elenco voltou, se reapresentou para começar os trabalhos aí, já pensando nesse segundo semestre, onde a gente já tem nesse mês de julho Brasileirão e Copa do Brasil. Agosto já vem mata-mata de Libertadores, então tem um monte de coisa aí para acontecer. Primeiro contato de Hernan Crespo com o elenco aconteceu ontem,
Então, já teve gente noticiando aí um monte de coisa. Não, porque é isso, que é aquilo. Calma, nem treino não teve, calma. Tá? Assim, basicamente nem treino não teve. Então foi o primeiro contato, ainda é muito cedo para ver se vai ter algum desdobramento de quem vai ser utilizado ou não. O fato é que Hernan Crespo já está em casa, Chacon. O que a gente pode esperar desses nomes, né, que a gente tem aí no elenco, que não vinham tendo tanta chance, principalmente na base, que agora talvez ganhem um pouquinho mais de esperança aí com a chegada do Crespo, né? Eu acho que é aquilo, eu vim comentando isso na nossa live extra, inclusive, o pessoal participando bastante lá da live extra, ontem com o Gabriel e com a Vanessa, né? E eu acho que assim, vai ter muito a questão do fator do novo, né? Novo técnico, jogadores tentando mostrar que ele pode contar com eles como titular. Acho que o Crespo, ele ao mesmo tempo, ele não vai ser um cara radical, mudar tudo, mas ao mesmo tempo não vai utilizar da questão hierarquia para definir alguma coisa nessa equipe do São Paulo. Então acho que pode ser até um momento também de união da torcida que estava muito dividida, estava uma polarização muito grande. Isso daí, cara, foi uma coisa que eu cansei de falar há muito tempo. Falei sobre a possibilidade de você elogiar nas derrotas, de criticar nas vitórias, mas, quem gostava do Zubeldia defendia ele quando ele fazia tudo errado. E quando ele acertava, aquele que odiava o Zubeldia criticava da mesma forma. Então não tinha muito para onde correr com essa polarização que existia. Agora pode ser uma coisa que, sabe, vá de encontro. Tava todo mundo, eu acho que meio cansado de discutir, debater. E, enfim, uma chegada importante. Eu acho que é um técnico que tem 4 anos aí de espaço, né? Em que ele experimentou muita coisa diferente, pode trazer, agregar ao São Paulo agora. E o mais importante, vai ter 2 semanas pelo menos para trabalhar, coisa que ele não teve na primeira passagem. Então, também tem que ser colocado como um fator positivo isso, porque ele vai ter a possibilidade de ajeitar antes do primeiro jogo. E lembrando, pode ser até mais do que 15 dias, porque o primeiro jogo seria São Paulo e Flamengo, pode ser um pouco mais pra frente, né? Pode ser jogado um pouco mais pra frente, não se sabe pra quando, mas um pouco mais pra frente, por conta do Mundial de Clubes. Então, vamos aguardar, eu acho que é bom. O mais importante seria também ele já começar trabalhando com todo mundo, mas Lucas ainda não tá à disposição. Vamos ver como é que serão as primeiras semanas de trabalho de Hernan Crespo. E que ele tem alguém no ataque tão oportunista como quem entra no primeiro minuto da live do programa e chama a gente de passar pano. Veste uma camisa 9. Mas do quê? Ali, não sei. Veste uma camisa 9 e vai pra área. Quê? Não sei. Só sei que derramou água aqui. Não, eu tinha, mas não tava com pano. Eu passei a mão aqui que tinha espingado aqui um pouco de água. Vamos limpar aqui, a gente passa um pano no chão. É uma boa. Brincadeira. Ô Fê, o Crespo vai ter aí um período maior do que a pré-temporada, que foi esquisita lá na Flórida, né? Que para mim foi muito mal feito aquilo, né? Mal planejado, metade do elenco teve que voltar para a estreia do Paulistão, aí zoou o time da Copinha também, e por sorte foi campeão. Mas agora a gente vai ter aí pelo menos um período que, se não é aquela pré-temporada, intertemporada, pelo menos são 2 semanas cheias de trabalho para tentar mudar alguma coisa, né? Dá para ter algum otimismo com isso daí? Dá para ter, Senna. Eu acho que é o momento que o torcedor precisa mais... não só o torcedor vai ser mais na volta, mas que o elenco precisa se fechar. Talvez o primeiro momento da temporada que de fato vá se fechar mesmo, mais início de um novo trabalho, é um ar novo, é um ambiente completamente diferente. Concordo com você, acho que a pré-temporada foi extremamente mal feita. Dessa vez, eu sempre falo, sou um cara que bato bastante na diretoria e tudo mais, mas eu acho que foi mais um erro da CBF de ter antecipado a temporada, o São Paulo já fechado com a FC Series, mas enfim, foi uma pré-temporada mal feita, ficou muito confuso, jogador tendo que voltar para o Brasil para fazer jogo em Ribeirão, tirando o elenco da Copinha para jogar 2 dias depois. Foi uma preparação mal feita. Mas agora tem toda essa questão. Chega um treinador novo, é um ambiente novo de trabalho, é uma chance de dar uma volta por cima. Eu acho que o crucial é o que o Chacon falou.
O crucial mesmo é que o São Paulo, o torcedor do São Paulo tem alguém que tem uma mínima identificação com a torcida. Que a torcida vai deixar de ser mais polarizada. O torcedor do São Paulo, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, cara, deixou de ir ao Morumbi porque era chato assistir o jogo do São Paulo. O São Paulo praticava um futebol chato, não encantava, perdia para Vasco dentro de casa. Então, não chamava, não era algo vistoso do seu torcedor assistir. Agora, o Crespo tem uma identificação, não sei se... Eu acho, assim, cara, comparação técnico por técnico, não é... Tipo assim, eu acho o Crespo melhor, mas não é uma diferença tão grande assim, não chegou um extra classe. É um treinador melhor do que o Zubeldia, mas não é um extra classe. Mas eu acho que o principal é a identificação. É a identificação que ele já tem com o torcedor, e o torcedor vai querer voltar ao Morumbi para assistir o São Paulo de Hernan Crespo. Acho que esse é o crucial. Nessa retomada da paixão tricolor nesse ano de 2025, que foi deixada de lado muitas vezes. E a gente tem, claro, tem toda uma expectativa aí da gente saber como é que esse time pode jogar, como é que o Crespo, o que ele pode trazer de novo, de diferente ali, porque realmente, né, do jeito que tava, parecia que já tinha batido no teto ali as possibilidades com o Zubeldia. E agora pensando com a chegada do Crespo, a gente tem aí o retorno, né, claro, de alguns jogadores. Acho que nem todos vão estar disponíveis logo de cara, mas a gente tem aí sim um Ferreirinha mais próximo de voltar, o Lucas Moura, o Oscar, o Marcos Antônio. Considerando que a gente tem essas peças, Chacon, porque aí eles estão voltando, muita gente estava falando muito que assim, o elenco do São Paulo era horrível para cair. Eu discordo, eu acho que não. Eu acho que, claro, você perder 4, 5 titulares... Não, mas mesmo quando tinha os titulares, tinha alguns que vendiam essa versão, que eu não concordo. Também. Mas assim, com a volta deles, e considerando que o São Paulo dificilmente vai contratar alguém, não acho que é um time para cair. Não acho que é um time para brigar lá no Z4, né? Não acho também. Não acredito nisso. Acredito que tem alguns times que estão na parte de baixo da tabela que não brigariam, não deveriam brigar contra o rebaixamento. O Internacional é outro. É outro time que eu acho que não tem por que estar onde está na tabela de classificação. Acho que o São Paulo também tem que subir. E eu acho que vai subir. E o mais importante, eu falava isso quando o Zubeldia ainda era o técnico do São Paulo. Acho que voltando toda essa galera, acho que é uma obrigação você apresentar um futebol melhor. E aí eu falei, na coletiva do Crespo, teve uma resposta dele sobre a questão de identidade, sobre ser pragmático ou colocar um pouco da identidade. Ele falou que são coisas diferentes e até concordo. A pergunta foi um pouco mais na provocação mesmo, de provocação boa, né? Uma provocação para instigar. E ele fala que não, são duas coisas separadas. A identidade não quer dizer que você tenha que ser pragmático e depois inserir a sua identidade. Não, a identidade é o quê? A fome por vencer, a fome por gol, ser ofensivo, né? Então, eu acho que isso desde o começo vai ser aplicado mesmo. Eu acho que vai ter uma mudança de postura do São Paulo e talvez até um pouco de deficiência defensiva, mas é natural, tá se mudando o estilo. O problema é que havia deficiência defensiva. Deficiência defensiva fica sonoramente, não fica muito bom. Mas com uma proposta mais reativa. Aí que tá o erro. Quando você faz uma mudança para uma proposta mais ofensiva, é natural que você às vezes marque 3 e tome 2. Você vai viver nessa emoção por um período de tempo. Até o momento que você fala, beleza, acertamos o ataque, agora precisamos acertar a parte defensiva e por aí vai. Acho que vai ser uma mescla, eu acho que vai ser tudo meio ponderado. Não acredito numa radicalidade de uma mudança tão radical assim a ponto de, caraca, nossa, agora é o Barcelona de 2001. Não, calma, gente. Mas eu acredito num São Paulo jogando de forma diferente, propondo um pouco mais o jogo, principalmente nos jogos em casa, que era o que o torcedor estava sentindo falta. Antes de falar sobre Luan, sobre o time do São Paulo, nas últimas horas saiu a notícia que a renovação do Juan Tressoldi tá uma novela. Ao que parece, as coisas não vão para frente. E nas últimas horas saiu a notícia que o São Paulo pode dar
um chapéuzinho no Santos. Por quê? O Rafael Tolói está em fim de contrato na Itália, está em conversas iniciais com o Santos e o São Paulo já está meio que abrindo mão do Juan Tressoldi, porque o time Sassuolo porque quer uma grana, né? Quer a contratação do atleta. O São Paulo não tem grana. E quais são as condições para o São Paulo contratar? Atleta em fim de contrato. Justamente a situação do Rafael Tolói, que já teve uma passagem para o São Paulo lá no início da carreira dele. Se eu não me engano, ele veio até do Goiás. E que quer retornar ao Brasil agora. O São Paulo, vendo que o jogador tem interesse de voltar para o Brasil, entrou aí no meio dessa negociação entre Tolói e Santos. E quem sabe pode atrapalhar a negociação do time da Baixada Santista. As conversas ainda estão em termos iniciais. Eu não posso falar para vocês aqui, é certeza que o Tolói vai vir. Eu já trouxe outras notícias na vinda do Oscar, na vinda do Lucas lá atrás, a vinda do Ramos lá atrás. Eu sempre trago para vocês aqui a própria vinda do Cedric. Eu cravei que o Cedric ia jogar no São Paulo. Muita gente, não sei o que. O Cedric acabou jogando no São Paulo. Agora o Tolói eu não vou cravar porque está em estágio inicial. Conversas entre Tolói e São Paulo. Principalmente se a renovação do Juan Tressoldi não for para frente, renovação de empréstimo, o São Paulo aí sim vai virar todas as suas fichas para trazer o Rafael Tolói. O grande problema, o Rafael Tolói já é um zagueiro com 33 anos de idade. Seria mais um zagueiro para ajudar no sistema de 3 zagueiros que provavelmente será implantado pelo Hernan Crespo. E quando a gente fala de 3 zagueiros, a gente lembra do Luan, que nas imagens do treino de hoje, o Luan treinou normalmente com o elenco. O Luan tá fininho e muito forte. O Luan, que sempre foi forte, cara, ele tá parecendo um touro de tão musculoso. E não é gordo. Quando o Luan voltou, a gente lembra do Luan tá acima do peso. Nas imagens do treino de hoje, o Luan tá magro, de gordura magra, mas extremamente forte de músculo, de massa muscular. Tá parecendo um touro e pode sim voltar a ser aproveitado pelo Hernan Crespo. Teve ótimo momento com o Crespo na primeira passagem do Crespo e pode sim voltar a ser reaproveitado, principalmente no sistema ou com 3 zagueiros ou um sistema com 3 volantes. Eu já falei aqui e repito, não se espantem se o Crespo mudar o sistema e começar a jogar com um losango no meio de campo. Você ter 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes. E o Lucas fazer o papel que o Rigoni fazia lá atrás. A gente viu aí a galera do Arquibancada Tricolor falando sobre a variedade ou sobre a qualidade do Crespo. Eu já disse aqui e repito, a principal valência do Crespo é a sua variedade de esquemas táticos. Não ser preso a um sistema, não ser preso a uma ideia. A gente vai jogar desse jeito e quando eu falo desse jeito é em esquema tático. A gente vai jogar nesse esquema tático, seja pelo que for. O Crespo não. Ele tem uma convicção de time ofensivo, mas independente do sistema que ele utilize, 3 zagueiros, linha de 4, 3 volantes, 2 pontas, 4-4-2 com 2 meias, independente do sistema que ele utilize, a ideia que ele tem de time é um time intenso e que ataca. O que o Zubeldia tinha? A gente não sabe. O time de 2024, a gente teve uma noção. Era um time extremamente aguerrido, que lutava pelas segundas bolas. Era um time que dependia muito das arrancadas do Lucas. Era um time muito parecido com o time do Dorival. O time do Crespo, o time do Zubeldia de 2024 e o time do Dorival de 2023 eram times muito parecidos nos aspectos defensivos e ofensivos. Mas o time do Zubeldia
Era um time mais de briga, de ligação direta. O time do Dorival era um time de construção por dentro, de triangulações e conexões por dentro. Os times do Crespo, a gente vai ver ainda o que pode esperar desse time. O time da primeira passagem era um time que marcava individual e que atacava muito rápido. Pegava essa bola e partia para o ataque de forma muito rápida. 3, 4 toques, você já estava... finalizando, você já estava criando para finalizar. Não era um time que construía devagar, que girava a bola de um lado para o outro até achar um espaço. Os times... E o Luan era peça fundamental, porque os volantes do São Paulo mordiam. Era Luan e Lisieiro. Então o Luan, ele roubava essa bola e tocava rápido no pé de quem decidia. Na época, a gente tinha o Benítez de meia ou o Gabriel Sara. Quem pegava essa bola tinha que acionar os atacantes mais rápido possível, porque o time era um time que atacava muito rápido. Essa bola tinha que chegar muito rápido no pé do Rigoni, tinha que chegar muito rápido no pé do Pablo. Era um time de ataque rápido. Qual que é o time, qual que é o estilo de jogo do Crespo essa temporada? A gente ainda vai ver, e eu confesso que estou muito curioso, porque ele vai ter muita, mas muita qualidade técnica. Vai ter o Oscar, ele vai ter o Lucas, tem bons volantes. O Marcos Antônio é um volante muito bom, segundo volante. O Alisson é um ótimo segundo volante. Tem o Cedric, que pode atuar como um lateral mais construtor. Tem o Enzo, tem o Wendel. A gente não vai ver mais dobra de lateral pelo lado esquerdo. Pode ter certeza, cara. Dificilmente a gente vai ver o Wendel e Enzo atuando dobra de lateral pelo lado esquerdo. Dificilmente. Eu tô muito curioso para saber o que o Crespo vai fazer com esse time. A volta de Luan, que pode ser aproveitado. O Lucas talvez jogando como segundo atacante. O Oscar parando de ser utilizado do lado esquerdo e começar a jogar centralizado, como 10 mesmo. Se encaixar, como disseram, isso demora um tempo. Talvez o São Paulo se torne um time desequilibrado. Um time que faça 4 gols e tome 3, que faça 2 e tome 1, que faça 3 e tome 2. Mas com o passar do tempo, esse time sendo melhorado, sendo encaixado, pode sim ser um time interessante, um time que dê gosto ao torcedor assistir. Os times do Zubeldia, tanto do ano passado, era um time aguerrido e tal, mas não era um time brilhante com a bola longe disso. O time desse ano, pior ainda, não tinha nenhum padrão de jogo, mesmo com os desfalques. E mesmo sem os desfalques, mesmo quando tinha todo mundo, não era um time brilhante, não era um time que tinha conexões e tal. Dependia muito de lampejos do Ferreirinha, de lampejos do Lucas ou do Oscar achar uma bola para alguém fazer gol. Não era um time que tinha construção, que tinha uma ideia de jogo. O time do Crespo pode ter, e eu confesso que estou bem ansioso para saber o que vai ser desse São Paulo de Hernan Crespo. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!